Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, aos bons espíritos presentes e que a paz de Jesus envolva a todos. Para o Evangelho de hoje, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nos itens 10 e 11. Item 10 e 11 trata da reencarnação de Elias, então vamos lá. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizam todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12 a 15. O item 11. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, a afirmação é positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significa essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Então, o que significa isso que Jesus está dizendo, né? Então, Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia como Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então aí nesse evangelho a gente vê que Jesus afirma e reafirma a reencarnação. Se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar a frase desde o tempo de João Batista até o presente? Então, como que a gente vai entender isso? Sendo João o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Jesus afirma claramente o princípio da reencarnação quando diz: se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então aí a gente consegue entender, né, que Jesus falava de reencarnação. Naquele tempo não se tratava de reencarnação com esse nome. Eles confundiam muito com ressurreição, que é reviver no próprio corpo. E a reencarnação é reviver num outro corpo. A que violência Jesus se refere nessa passagem? Então, quando ele fala da violência, né, são todos violentos, o que ele quer dizer? Então, a violência da lei mosaica, que considerava o reino de Deus como um espaço físico reservado exclusivamente aos hebreus. A terra prometida ordenava o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no paraíso que lhes pertencia. Então, uma informação de Moisés, que era necessário naquela época. Porém, Deus não ia mandar exterminar os outros, não ia mandar ser violento. Então Jesus veio mudar isso. E ainda Jesus diz o seguinte: desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Então era um reino físico, um local físico, uma terra prometida, onde, para se chegar naquele reino, para ganhar o reino dos céus, tinha que ser violento. E eram os violentos que conseguiam vencer e arrebatavam. Então, que novo entendimento nos traz a respeito do reino dos céus? Ele nos ensina que este reino não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quanto ame a Deus e ao próximo. Então, Jesus veio modificar a lei de Moisés. Apesar de ele dizer, né, que não veio para modificar a lei, mas ele veio para fazer com que se compreenda a lei.
Então aí, para se entender direito, o reino dos céus não é um espaço físico, tá? E também não é propriedade de ninguém. O reino dos céus é daqueles que praticam, né, a caridade, daqueles que amem a Deus e ao próximo. Então ele estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não pela violência. Jesus é o marco na história da humanidade na Terra, que estabelece uma nova compreensão do reino dos céus. É uma nova forma de convivência entre os homens baseadas no amor. Naquele tempo, né, vivia-se em guerra. Para conseguir alguma coisa, você tinha que ir lá e guerrear ou matar o outro próximo. A terra prometida de Moisés tinha um povo lá. Então Moisés teve que vagar 40 anos pelo deserto para preparar o seu povo, preparar belicamente, né, prepararem para a guerra, para ir invadir aquela terra e tomar conta daquele reino prometido, onde já tinha alguém lá. E como diz a lei de Moisés, os infiéis deveriam ser punidos. Qual o sentido, né? Qual o sentido da expressão ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir? Então Jesus reconhecia que nem todos os que ouviam falar de João Batista e Elias, como sendo a mesma pessoa, poderiam entendê-lo, visto que seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades. Naquele tempo, como hoje, nem todos os que ouvem a palavra de Jesus a entendem. E em menor número ainda são os que põem em prática. Então, naquele tempo, né, como ele diz aqui, o progresso espiritual era baixo. Então, eles não entendiam muitas coisas. Mas hoje também ainda existem pessoas que não entendem. Tem gente que não acredita na reencarnação. Tem gente que não acredita no progresso, né, da alma. Com cada reencarnação você vai progredindo. Então acha que vive aquela vida, morreu, acabou. Então não é assim. A gente tem que entender. Então naquela época já Jesus sabia que tem espíritos que não têm um progresso suficiente, um conhecimento suficiente para entender o que ele fala. Encerramos aqui o nosso evangelho de hoje, né? Encerramos mais uma parte do capítulo 4. O capítulo 4 ele é extenso, trata de várias coisas. Então nós já falamos a semana passada sobre o capítulo 4. Um bom domingo a todos, que Jesus abençoe.